Diz aqui a Auriceli: tenho grande preocupação com os programas habitacionais dos governamentos, dos governos. Né? A impressão que tenho é que estão prestes ao fracasso. Acredito que o trabalho prévio e posterior do serviço social e outras áreas complementares devem estar sempre presentes com as famílias com apoio governamental para auxiliar na sustentabilidade dessa população no seu novo habitat. Pegando essa deixa da Auriceli, eu participei, alguns anos atrás, volta e meia essa coisa vem à tona, né? Remoção do pessoal ali da São José. E aí eu fui lá, né? Acho que foi ainda no governo da presidente Dilma, se não estou enganado, o segundo governo do presidente Lula. E aí estavam lá a UFPB, o UFCG, a UFPE, o UFRN, os IFs todos, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração Nacional. Bom, isso aqui dá... Nós estávamos mais ou menos umas 50 pessoas ali, né? E aí, no Centro Comunitário da São José, e eu me inscrevi e pedi a palavra e disse o seguinte: quem é da São José aqui? Tinha exatamente 6 pessoas, das 50, discutindo o fazer, né, da vida das pessoas ali, o futuro da vida das pessoas ali. E o representante do Ministério, acho que da Integração das Cidades, levantou e disse o seguinte: que uma coisa tem que ficar certa, todos têm que ficar certo. Pelo menos metade dessa população aqui, à época morava no São José, 18 mil pessoas, vai ter que sair, né? E aí eu fiquei engasgado com aquela fala dele, pedi inscrição, e quando me deram a palavra, eu disse: olha, nós estamos quase todos, só estava faltando ali a Universidade da Bahia e do Ceará. O resto, todos os outros estados do Nordeste, e acho que do Piauí. Os 6 outros estados do Nordeste estavam lá contemplados, com representação das universidades. Nós temos curso de arquitetura, curso de engenharia civil, curso de engenharia de materiais, né? Urbanismo, arquitetura. Né? Não é possível que todo esse saber acumulado não dê conta de dar uma alternativa para essas pessoas que já moram aqui, elas já moram ali, elas estão lá, né? Bem ou mal, com enchente, com esgotamento, sem esgotamento, elas moram ali, não é? E grande parte delas, ou se não a maioria absoluta, elas trabalham ali, no seu entorno, no Manaíra, no Bessa, no Altiplano, no Miramar e por diante. Então, é impossível pensar que a ciência não encontre uma alternativa viável para essas pessoas. Se precisa verticalizar, que verticalize. Mas não verticalize como fizeram em Paratibe, com 38 metros quadrados para a família morar. Pô. Isso é um absurdo, para não dizer uma indecência. Né? Então, e foi uma água fria na fervura, porque aí todo mundo começou a se entreolhar, porque não tinha alternativas para isso. Né? Conclusão, para meu deleite, São José continua lá, com seus problemas também, mas continua lá. As pessoas não saíram de lá. Né? Porque esse processo de revitalização do rio, passando por essas comunidades, que precisa revitalizar o rio, precisa. Que precisa urbanizar o seu entorno, precisa. Que precisa manter o estuário, precisa. Agora, o que fazer com as pessoas que estão ali? Né? Por outro lado, vamos pegar o altiplano como referência. Você tem apartamentos de 800 metros quadrados, verticalizados. Ah, mas essas pessoas pagam por isso. Sim, e o trabalhador não paga, não? Quando paga os seus impostos? Quando é obrigado, como você falou, eu tenho carro não porque eu gosto de carro, eu adoro carro, mas é porque eu sou obrigado a ter, porque eu não me locomovo. A linha do Castelo Branco, ela funciona até sábado, até às 13 horas. Se eu precisar sair por doença, por lazer ou por vontade de casa no sábado a partir das 13h30, até segunda-feira de manhã, eu tenho que dar meu jeito, porque o ônibus não circula. Né? E como eu falei ainda há pouco, uma semana de operação desse ônibus, nesse esquema que está hoje, das 6 da manhã até às 22 horas, uma semana paga todo o custo operacional do mês inteiro. 3 semanas, o cara bota no bolso o lucro. Fácil, fácil. Né? Ainda você lembrou muito bem,
quem compra a frota, ou quem financia, ou quem subsidia a frota, não é o empresário, não sai do bolso dele o custo do ônibus. É o Estado quem paga isso, é a prefeitura quem avaliza isso. Olha, então alguma coisa está errada nisso, quer dizer, alguma coisa, muita coisa está errada nisso. Mas eu queria centrar esses 2 pontos que eu acho que são focos, o que a Araceli coloca, que é como criar um espaço de moradia mais digno para essas famílias, né? Para que, na hora de fazer um novo menino, o filho mais velho não tenha que sair de casa para ir brincar, porque é isso muitas vezes que acontece, né? E para que as pessoas possam ter um espaço que possa ser chamado de seu, porque a gente não pode dizer que muitas dessas comunidades, muitas dessas ocupações, as pessoas possam dizer que o espaço onde elas moram é seu, porque quando vê o poder público, as tira de lá a saber o prazer. E se as pessoas dizem que querem ficar, bota a polícia com muita eficiência, né, com toda a sua força para retirar essas pessoas de forma a mais justa possível. Qual seria, Daniel, da sua perspectiva, em metros quadrados, vamos falar assim, um espaço adequado, habitável, digno para as famílias morarem, né? E, para avançar um pouco mais, de onde esse recurso, por exemplo, que o Estado sempre vai dizer que não tem dinheiro, né? Os cofres públicos não aguentam, mas de onde nós sabemos se o Estado pode patrocinar o rico, esses prédios aqui do altiplano, de 800 metros quadrados, o apartamento, não sai do bolso do empresário, é subsidiado esse recurso pelo governo. Por que esse mesmo governo não subsidia uma moradia digna na periferia ou nas comunidades? Pronto, você tocou num ponto fundamental. É o financiamento. De onde vem esse financiamento? Quando a Araceli coloca aqui a questão, a gente falou de mobilidade urbana, de um ponto da mobilidade urbana que são os ônibus, por exemplo. Ou seja, a gente precisa quebrar esse monopólio dos ônibus nas cidades do Brasil, né? Já que a gente ainda tem uma malha ferroviária extremamente significativa, porque foi destruída, né, durante séculos e tal, os ônibus viraram o principal modal dentro das cidades para o transporte coletivo. Então, isso é uma coisa, a gente precisa quebrar esse modelo, mas não é quebrar esse modelo no sentido de que, tipo, vai destruir todas as empresas de ônibus, não. A gente precisa ter empresas de ônibus, mas a gente precisa ter esse complemento para garantir um acesso ao transporte público de qualidade para o cidadão. Do outro ponto, a gente vem agora falar exclusivamente de habitação. A questão do antes, o durante e o depois do acompanhamento, por exemplo, para as famílias que vão passar por processo de relocação, de desapropriação, né, de retirada dos seus lares para serem levados para outros, é fundamental. A gente se preocupa, e aí já é aquela história do governo, se preocupa em demolir a casa, construir uma casa nova, deixar o povo no auxílio aluguel e depois ele vai para casa e está tudo certo. Não é só isso. Essas famílias precisam passar por esse acompanhamento. E aí os assistentes sociais, e aí uma política de assistência social a essas famílias, que parte dos municípios, porque é aqui que acontecem esses processos, é fundamental. Não se tem. Eu vou dar um exemplo. Perto aí da sua casa, Xavier, acho que foram demolidas 5 ou 6 casas da última chuva que teve o ano passado, porque a barreira da BR-230, deu a chuva, a barreira caiu, demoliu o banheiro de uma casa. Aí o que a prefeitura resolveu fazer? Rapaz, vamos derrubar logo as casas para evitar problema, né? E dar auxílio aluguel para o povo. Ou seja, você passou 20 anos com essas casas ali, aí no dia que a danada da casa caiu o banheiro de uma casa, corria o risco, lógico, de cair as outras, porque se caiu o banheiro de uma, podia cair a casa inteira e as outras. Ao invés de você se preocupar no processo como um todo, na questão estrutural como um todo, você faz o paliativo. Dá o auxílio aluguel, derruba as casas e manda o pessoal. Não, eles se viram aí para arranjar uma casa para morar com esse auxílio aluguel e tal. A mesma coisa são com essas famílias dos programas habitacionais. Você está mais preocupado em receber o recurso para fazer o condomínio habitacional do que dar o acompanhamento a essas famílias para que depois esse condomínio habitacional, de fato, seja ocupado da melhor forma possível. E aí, nós não temos a classe dos assistentes sociais, por exemplo, precisa fazer de forma urgente um diálogo mais aprofundado sobre essa questão dos condomínios habitacionais. Eles precisam ter mais força perante o poder público, no caso as prefeituras e as secretarias de assistência social, para fazer esse acompanhamento. Infelizmente, a classe dos assistentes sociais, como as demais classes, né,
nesses governos que estão aí, não tem mais essa força de fazer a cobrança e tentar fazer as políticas sociais, políticas públicas serem colocadas em prática da melhor forma possível. O São José é um exemplo disso. A vila de pescadores que tinha ali em Manaíra, Tambaú, os pescadores são, aos poucos, retirados da orla, né, do seu trabalho e tal, e vão sendo jogados ali naquele trecho que durante muitos anos, foi a favela São José, depois a comunidade São José, e depois cresceu tanto que, no último censo, né, feito em João Pessoa, se transformou em bairro São José. Aí eu pergunto, durante todos esses anos, Xavier, todas aquelas pessoas conseguiram morar naquele trecho, de forma desordenada. Como é que você, organizando, urbanizando, todas as famílias não conseguem morar lá? Uma coisa é, quando a gente pensa em condomínios habitacionais horizontais, tudo bem, casas não daria para todo mundo no modelo de casas como nós temos, com quintal, com beco, né? Isso é uma coisa. Mas no modelo de perspectiva de conjuntos habitacionais de prédios verticais, todas as famílias, e além disso, outras famílias poderiam estar morando no São José. Porque não tem como você explicar para uma pessoa que, se naquela ocupação desordenada mora tanta gente, aquilo virando ordenado, não consegue morar todo mundo e mais um pouco. Isso não entra na cabeça de ninguém, porque como você colocou, o condomínio habitacional para o pobre, que é financiado pelo governo, tem lá 75, 80 metros quadrados, vamos dizer, né? E tal. Rapaz, como é que você faz o mesmo conjunto habitacional financiado pelo governo no Altiplano Cabo Branco, no BES, em Manaíra, e você coloca mais gente? Eu vou dar um exemplo. 75, você está sendo generoso, né, companheiro? Eu estou sendo generoso. A favor de algum governante aí, não está? Os condomínios habitacionais dos governos não são, tem umas casas grandes. É tanto que quando passa na propaganda, seja do município, seja do estado, seja do governo federal, passa aquela casa ampla, Xavier. Porque eles usam a câmera a olho de peixe, entendeu? Dá para aumentar o ângulo de visão. Tá entendendo? Então você sai de 40 para 80. Por quê? Porque esse mesmo condomínio habitacional, e aí vamos dar um exemplo aqui do Mussumagro. Mussumagro hoje é o único bairro, junto com Colinas, Gramame, que ainda tem condições de crescer em João Pessoa para habitação, porque tem terreno, né, que ainda dá para você construir habitações, seja horizontais, sejam verticais. Se você passar no Valentina, por exemplo, no Mussumagro, você vai ver centenas de empreendimentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida, com uma estrutura muito boa, Xavier. Muito boa. Por que esse mesmo condomínio, que é do mesmo programa habitacional, não é feito, por exemplo, no São José para os moradores de lá? Porque, de novo, a política de habitação feita, e desses programas habitacionais especificamente, são políticas habitacionais voltadas para a elite. O mesmo condomínio que você fala, e aí vamos dar um exemplo, o Aliança, no Altiplano Cabo Branco, as duas torres da Aliança, gigantescos, financiados também pelo programa Minha Casa Minha Vida. Por que o Minha Casa Minha Vida financia aquele empreendimento para a elite e não pode financiar pobre para que ele pague? Porque isso é uma outra discussão que a gente não faz nos programas habitacionais e nas políticas públicas. É que tudo que é do governo tem que ir de graça. Muita coisa tem que ir de graça, sim, mas muita coisa as pessoas poderiam estar pagando. Por que os moradores, por exemplo, e eu vou dar exemplo, vários moradores aqui da comunidade São Rafael saíram da comunidade São Rafael e entraram no Minha Casa Minha Vida, renda no faixa 2, pagando 200, pagando 400 reais para ter seu apartamento lá no Valentina, agora, como eu citei. Eles estão pagando, eles conseguem fazer o pagamento de uma taxa desse para ter um imóvel que comporta a necessidade deles, Xavier. Por que esses programas habitacionais não começam a fazer parte da realidade desses grandes conjuntos habitacionais de comunidades como essa, como São José, por exemplo? Os moradores poderiam pagar uma taxa de 100 reais e ter um apartamento maior no conjunto habitacional do São José, por exemplo, que suprisse a sua necessidade. Os que não têm, não vão pagar. Isso é uma lógica, o Estado tem que atuar nesse sentido. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, vai ter o acesso gratuito, porque é um direito do cidadão, através do imposto que já é cobrado, né? Mas muitas pessoas poderiam ter esse direito. Desses mesmos condomínios habitacionais que são feitos no Cabo Branco, no Altiplano, no Manaíra e no Mussumagro, no Colinas do Sul, no Valentina, serem também nas suas comunidades. Mas por que você não faz isso? E quando você faz, num caso específico do São José, e aí é uma realidade particular, e essa é a diferença da economia solidária para a economia capitalista, qual é o apartamento ideal para uma família pobre, Xavier? Quem vai dizer isso, e aí você sabe melhor do que eu,
é o próprio território. É essa comunidade, é essa família que sabe a sua necessidade. A política pública hoje de habitação diz que uma casa ideal vai ser essa casa de 50 metros quadrados, uma família de 10 pessoas. Né? Não, é a de 80, mas a família tem 15 pessoas. Não é. Tem que ser feito de acordo com a realidade. E aí, o acompanhamento social dos assistentes sociais, dos psicólogos, dos arquitetos que vão pensar isso, dos engenheiros, é fundamental. Não é porque eu estou ali naquele conjunto habitacional de uma torre com 3 andares e com 6 apartamentos, que os 6 apartamentos têm que ser igual para todo mundo. O térreo, por exemplo, tem que ser adaptado para as pessoas que têm necessidades especiais. Como é que eu vou fazer o mesmo apartamento com a mesma porta de banheiro para uma pessoa que é cadeirante e para uma pessoa que não é cadeirante? Como é que eu vou fazer a mesma porta de banheiro para uma pessoa, e isso a gente já teve caso, porque a gente já acompanhou, para uma pessoa magra e uma pessoa obesa? Tem pessoas que não vão passar na porta, pensem nisso. Parece mentira, mas tem pessoas que não vão passar na porta porque são obesas e a porta do danado do banheiro que colocaram naquele condomínio habitacional é para todo mundo magrinho, tipo eu, Xavier. Isso é ilógico. Ou seja, você não pensa a habitação para, de fato, o contexto. Por quê? Porque não foi feito esse processo do acompanhamento com os assistentes sociais, por exemplo, inicialmente, durante e depois do processo. Porque imagine, o condomínio habitacional do São José começou quando, Xavier? Você disse aí, a discussão, só agora a primeira parte ficou pronta. Não foi o restante da obra, ainda vai ter outra obra. Ou seja, desse período que você foi lá até agora, que a primeira obra foi concluída, vamos dar um exemplo, alguém que era assim do meu porte físico pode ter virado obeso. Ou seja, o apartamento que esse cidadão vai ganhar, que essa cidadã vai ganhar, já deveria ser adaptado. Uma pessoa pode ter ficado cadeirante, mas não se pensou nisso, ela vai receber a mesma chave de um apartamento, porque não se faz o acompanhamento antes, durante e depois. Que programa habitacional é esse que só se preocupa em dar a casa, dar a moradia e achar que isso resolve o problema do cidadão? Se você não tem esse restante da política, e aí, como a gente resolveria isso? Eu acho que uma coisa é fundamental. Não dá mais para ter programas habitacionais como esse ou qualquer política pública sem ter um conselho local. Você tem que ter um conselho formado por moradores e moradoras do território que vai ser atingido participando do processo, porque eles vão ajudar. Não é só o engenheiro que entende de obra, não. A gente tem que acabar com isso, pelo amor de Deus. E aí não estou dizendo que a gente tem que acabar com a função do engenheiro, mas é que o engenheiro ele vai entender a parte de construção, tudo mais, né, estrutural, mas quem vai entender a parte de habitabilidade é a pessoa que mora lá. E ela precisa ser ouvida durante todo o processo de implementação de um conjunto habitacional. Como é que a gente faz um conjunto habitacional que não tem uma creche? É um absurdo, mas não faz porque o cara que fez, o arquiteto, o engenheiro, o prefeito, o governador, não vai morar lá. Ele já tem a creche do filho dele, paga e tudo mais, ele não está preocupado. Então, você não faz saneamento básico, porque você não está lá, não precisa de esgoto. Né? Então, pensar esses conjuntos habitacionais a partir da participação popular é fundamental. Ter a cadeira da Associação de Moradores lá no Conselho, ter a cadeira do Clube de Mães, ter a cadeira dos times de futebol, ter a cadeira dos terreiros lá, ter a cadeira dos centros espíritas, das igrejas, né? Dos grupos informais de moradores e moradoras, é fundamental para discutir a política, principalmente a política de habitação nesse país e nas nossas cidades. João Pessoa, inclusive, solicitou o maior empréstimo da história da cidade ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quem aqui é de João Pessoa, fique à vontade, porque vocês vão pagar esse empréstimo, nós vamos pagar, isso é uma coisa boa, né, Xavier? Pega um empréstimo no nosso nome e a gente tem que pagar sem nem saber. A Prefeitura de João Pessoa fez um empréstimo que vai chegar nos próximos 40 anos a R$1 bilhão. É o maior empréstimo da história da cidade de João Pessoa para a urbanização da cidade. Esse empréstimo foi contraído com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para urbanizar as cidades. Parte disso entra esse São José, Xavier. A primeira parte foi contrapartida, com recursos, porque desse 1 bilhão, meio bilhão tem que ser de contrapartida da prefeitura e o outro meio bilhão, que é o empréstimo que a prefeitura vai receber. Então, ela tinha que fazer algumas obras para garantir que ia receber a contrapartida, né, que ia receber esse valor do empréstimo. Ela fez a parte do São José, a primeira parte, fez o Saturnino de Brito, está fazendo uma parte do Colinas do Sul, fez o Parque da Lagoa, fez a Bica, fez aquela parte do Centro Histórico dos Casarões, vai fazer o Porto do Capim, fez a Beira Rio e está fazendo a Epitácio. Tudo isso é contrapartida desse dinheiro
pedido de empréstimo ao BID, para que na segunda fase, o dinheiro entrou em dezembro do ano passado, com esse dinheiro ela faça o quê? Faça a urbanização nos moldes do São José, na São Rafael, na Padre Hildo, na Tito Silva, na Santa Clara, né, no Cafofo Liberdade, e isso permite que a prefeitura, além dessas comunidades, faça na linha férrea, faça na comunidade do S e faça lá no Roger. Então, a gente vai ter o mesmo conjunto habitacional para todas as comunidades. Aí eu pergunto, Xavier, em todas essas comunidades você precisava construir aquele conjunto habitacional de prédios? Não. Você poderia fazer casas, porque tem comunidades que poderiam ser casas com processo de jardinagem, com processo de arborização e mais ainda, pensar a cidade para o futuro é pensar a cidade, que lá na Europa o pessoal está chamando muito forte, está apostando que é a economia verde, mas que para a gente não é só isso, mas é pensar a cidade com casas sustentáveis. Não dá mais para a gente ter cidades que só sugam e não ajudam a ser melhor em todos os sentidos. A gente precisa ter esses condomínios habitacionais sendo grandes usinas de geração de eletricidade para suprir a demanda elétrica. Tem que ter painel solar nesses prédios, tem que ter painel solar nessas casas populares, tem que ter aerogerador onde for necessário, por exemplo, no topo desses prédios, pequenos aerogeradores que garantam isso. Precisa ter reuso de água, Xavier. Não dá mais para a gente discutir em pleno século XXI super usinas de tratamento de esgoto, quando a gente poderia estar criando biodigestores locais que iam suprir essa necessidade. Você resolveria no local o tratamento do esgoto e com um agravante, gerando eletricidade, porque hoje a gente pode gerar eletricidade a partir do esgoto humano, suprindo essa demanda de energia elétrica e tirando do cidadão e da cidadã brasileira o alto custo de uma conta, porque para muito trabalhador pagar R$100 de energia elétrica é um alto custo. Não tem pessoas aí deixando 5, 6, 7, 8, 10 papéis de energia porque ele não consegue pagar. Se a gente consegue fazer com que essa unidade dele seja produtora, não seja exclusivamente consumidora, a gente garante uma cidade melhor, porque a gente vai estar garantindo energia sustentável, diminuindo aí a produção dos gases de efeito estufa, ao mesmo tempo que a gente vai estar garantindo a necessidade de diminuir os altos custos para a produção de esgoto, de tratamento de esgoto através das usinas, das mini usinas, que seriam esses biodigestores. Então, veja como a gente poderia fazer uma cidade mais sustentável através da participação do povo. Mas, de novo, o programa habitacional é feito de gabinete, de cima para baixo. Você tem um projeto e esse projeto tem que ser replicado do mesmo jeito em todos os locais. Quando, na perspectiva da economia solidária, a gente iria adequar a realidade local. Boa parte das comunidades do Jaguaribe aqui, que vão ser atingidos na segunda fase desse projeto de uma pessoa sustentável, poderiam ter seus condomínios horizontais, Xavier, com casas, com jardins, uma produção maior, por exemplo, de plantas medicinais e plantas para produção agrícola, por exemplo, para o consumo dessas famílias. Mas, de novo, vão ser feitos apartamentos, condomínios habitacionais que vão deixar essas pessoas no seu cubinho de 55, 60 metros quadrados e achar que dar esse modelo de casa é resolver o problema de habitação da cidade, não só dessa comunidade. E o São José passou por esse processo por dois motivos. Primeiro, porque é a maior comunidade de João Pessoa, foi historicamente. Segundo, porque sempre foi considerada e teve, de fato, um aumento na violência naquela região provocada por um conjunto de fatores. E para uma sociedade capitalista onde os ricos controlam, você não pode ter uma favela e violência perto de um grande centro urbano, comercial, né, e social, como é o Manaíra, Tambaú e aquela área. Então você precisa resolver o que para eles é essa chaga da violência e da favelização. Por isso São José passou por esse processo. Mas se não fosse, por que não estão preocupados em fazer esse processo de urbanização nas outras comunidades menores, Xavier, que ficam nas próprias periferias? Ninguém está preocupado com a violência nas periferias, né? Mas estava preocupado com a violência do São José, porque estava no meio do Manaíra, no meio do Tambaú, no meio ali da divisa dos grandes bairros ricos. E aí, quando essa violência, quando essa favelização chega e atrapalha os interesses do sistema capitalista, aí eu preciso resolver, seja da forma que for. E o São José, infelizmente ou felizmente, serviu como esse exemplo.
né, que precisa fazer urgentemente essa urbanização e tirar os moradores da beira do rio, porque eles estão degradando todo o sistema ambiental daquele espaço. Enquanto o Manaíra Shopping, que é de um grande proprietário, simplesmente cobriu o rio, né? A comunidade de São José está dos dois lados, né? Tem o São José e o Chatuba do outro lado. Mas eles estão nas margens. O Manaíra Shopping, que é um shopping, ele simplesmente cobriu o rio. Você tem o rio passando por baixo do shopping. Aí vem a pergunta, Xavier, se derrubar o São José para urbanizar porque está feio, porque prejudicou o meio ambiente, a gente não tinha que derrubar o Manaíra Shopping não para tirar ali, porque cobriu o rio, assim, ó, plantar umas árvores de novo na lateral do rio, tirar ali, porque essa política também habitacional continua sendo uma política habitacional para ricos. Então, quando é o pobre que ocupa o meio ambiente, ele destrói, ele degrada o meio ambiente. Quando é o rico, é prosperidade e é progresso. Então, Manaíra Shopping e o São José são esse exemplo mais claro dentro da cidade de João Pessoa. A elite pode fazer o que quiser com o meio ambiente, mas os pobres que estão do lado não podem, né? Porque eles mancham, eles sujam, eles destroem, e a elite gera o progresso, porque traz um shopping, pode cobrir o rio, pode desmatar, pode fazer o que quiser. Então, pensar programas habitacionais sem pensar a participação do povo